Todos me escutam bem, por favor? Sim, senhor. Ok, então vamos lá. Bom, galera, semana passada, então, a gente estava falando sobre equilíbrio químico, na verdade, equilíbrio iônico, e ficou faltando uma questão para nós resolvermos, que é a questão 720, da página 726. Eu não sei se vocês chegaram a tentar fazer essa questão. É uma questão mega antiga da FUVEST, mega antiga. Na verdade, essa questão é de 96, mas é uma questão muito bacana de assuntos que nós já vimos, que são questões que se repetem. Como eu já falei antes, nos vestibulares atuais, ninguém faz algo inédito, moçada. A não ser essas questões da Unicamp, em que existe aí uma contemporaneidade de questões, uma relação interdisciplinar. Tirando isso, todo mundo copia todo mundo, ok? Então, essa questão 8 da página 726, ela funciona da seguinte maneira. É dada a relação de constantes de equilíbrio. Então, eu tenho aí metanol com água, formando o hidroxônio mais esse óxido de metil, né? A constante de equilíbrio é 3 vezes 10 a menos 16. Aí nós temos o ácido cianídrico com a água, nós temos o ácido acético na presença de água e nós temos o ácido metanóico, ou também chamado de ácido fórmico, na presença de água. Então, nós temos 4 equilíbrios químicos e suas respectivas constantes de equilíbrio. Agora, ele diz assim, considere agora os equilíbrios a seguir em 3 soluções aquosas 1, 2 e 3. Então, nós temos o ácido metanóico na presença de cianeto, formando o HCN mais HCO2. Na segunda, nós temos o acetato na presença de metanol, formando o ácido acético mais CH3O. E na terceira, o metanol na presença de cianeto, formando o cianeto de hidrogênio mais CH3O. Ele pergunta o seguinte, tomem muito cuidado, que é agora que vocês vão entender a questão. Quando se misturam os reagentes da tabela em igual concentração, grifa isso, é favorecida a formação dos produtos. Bom, como é que eu sei que é favorecida a formação dos produtos? Quando você tem uma equação química, um equilíbrio químico, para você favorecer a formação de produto, a constante de equilíbrio ela tem que ser alta. Quanto maior o valor da constante de equilíbrio, o que significa? Que mais deslocado o equilíbrio está da direita. Então, olhando aqui, entre todas as 4 equações, a gente vai dizer que aquela que mais favorece a formação de produto é a última. Por quê? Porque é ela que apresenta maior valor da constante. Lembrando que constante é produto sobre reagente. Então, se o valor da constante é maior, significa que a quantidade de produto produzido é maior. Então, ele dá alternativa A, 1, alternativa 2, 2, alternativa C, 1 e 2, D, 1 e 3, E, 2 e 3. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai recorrer à mesma coisa que eu fiz em alguns exercícios atrás com vocês. Vamos lá. Vocês têm o seguinte esquema. Ó, separei aqui. Então, eu tenho o primeiro equilíbrio. Nesse primeiro equilíbrio, eu vou colocar na forma de constante de equilíbrio. Então, eu tenho que K1 é igual à concentração do H3O mais vezes CH3O dividido pela concentração do metanol. A segunda, a mesma coisa. Então, eu tenho a concentração de H3O mais vezes CN- dividido por HCl. Na terceira, a mesma coisa. E a quarta, a mesma coisa. Então, eu tenho essas constantes de equilíbrio que o exercício deu.
Aí o que o cara falou? O cara ele quer saber o seguinte, ele quer saber essa mistura do ácido metanóico com cianeto, formando isso daqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou montar a constante de equilíbrio desta equação. Então tá aí, tá montado. Então eu tenho HCN vezes a concentração do metanoato, dividido pela concentração do ácido metanóico, vezes a concentração do CN-. Bom, então agora a pergunta que eu faço a vocês é, presta bem atenção na minha pergunta. Nessas equações 1, 2, 3 e 4, onde que aparece HCN? Aparece só na segunda. Só na segunda. Então, o que nós vamos fazer? Você pode substituir aquilo que você quiser, ok? Eu prefiro substituir o HCN. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso em cruz e isolar o HCN. Então, ó, olha o que eu fiz. Eu multipliquei em cruz, HCN vezes K2, que é igual a H3O mais vezes CN-. Então, isolo o HCN, quem multiplica a incógnita passa a dividir. Então, K2 passou a ser a dividir. E onde que aparece, entre essas quatro alternativas, HCOO-? Na última. Na última. Ah, mas na terceira. Não, na terceira é CH3CO-. Então, aparece aqui na última. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar isso daqui, vou transformar isso daqui numa expressão em que eu possa isolar o HCO-. Então, vou multiplicar em cruz, vai ficar K4 vezes a concentração do ácido, que é igual à concentração do H3O+, vezes a concentração do HCO-. Eu vou isolar o HCO- e eu tenho isso daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas duas expressões e vou substituir aqui. Você está vendo que é uma questão, galera, uma questão teste, que não tem espaço para resolver numa prova de FUVEST. Ok? Então, veja, substituir. Então, aqui, onde está HCN, eu coloquei isso, aqui. Onde está HCO-, eu coloquei essa expressão. O que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar membros que são iguais. Então, eu posso cancelar H3O+ com H3O+, eu posso cancelar CN- com CN- e ácido metanóico com ácido metanóico. Pronto, galera. Eu encontrei o valor da constante K1. O que vem a ser a constante K1? A constante K1 vem a ser o valor de K4 dividido pelo valor de K2. Aí eu vou pegar a segunda expressão que o cara deu. Então, eu tenho essa expressão e vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui, vou encontrar a constante de equilíbrio, está encontrada. Aí eu vou pegar o CH3COOH, que é a terceira equação, e vou isolar ele da mesma forma que eu fiz na segunda e na quarta. Então, ó, bom, peguei primeiro a primeira equação. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, isolei o CH3O-, encontrei essa expressãozinha, ok? Multiplicando ela em cruz, e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, e eu tenho essa equação. O que eu vou fazer? Onde for CH3O-, eu vou substituir por isso, aqui. E onde for ácido acético, eu vou substituir isso aqui. Então, substituindo, eu tenho isso. Vou cancelar membros iguais. Então, ó, cancelo H3O+ com H3O+, acetato com acetato e metanol com metanol. E eu tenho a segunda expressão da constante K2, que é K1 dividido por K2, por K3, perdão. E aí eu vou fazer a mesma coisa na última. Como a terceira, tudo que eu tinha que fazer na primeira, na quarta e na K2. Como eu fiz aqui K3 com K1,
aqui já está pronta. É só substituir. Então, eu tenho a constante de equilíbrio. Onde for HCN, eu vou substituir por isso. E onde for CH3O, menos, eu vou substituir por isso. Então, substituindo, cancelo membros iguais. E eu tenho que a expressão K3 é igual a K1 sobre K2. E aí? Aí vocês têm o seguinte, aí o exercício não terminou. O que nós vamos fazer? Nós temos 3 expressões, K1, K2 em algarismo romano e K3 em algarismo romano. O exercício, ele te deu uma tabela, que é essa daqui. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir. Então, aqui eu tenho K1, K2, K3, K4. Você vai substituir esses valores. Então, ó, quando se mistura os reagentes em igual concentração, é favorecida a formação dos produtos apenas em quem? Bom, vamos lá. Eu tenho essas expressões. K4 sobre K2. Então, eu tenho 2 vezes 10 a menos 4, dividido por 6 vezes 10 a menos 10. Fazendo essa continha, você vai encontrar o valor 333,3. Ok? Aqui nós temos K1 sobre K3. Então, nós temos que K2 é igual a K1, 3 vezes 10 a menos 16, dividido por K3, 2 vezes 10 a menos 5. 3 dividido por 2 dá 1,5. 10 a menos 16 dividido por 10 a menos 5, 10 a menos 11. E a última, K1 sobre K2, 3 vezes 10 a menos 16, dividido por K2, que é 6 vezes 10 a menos 10. Então, vai ficar igual a meio vezes 10 a menos 6, ou 5 vezes 10 a menos 7. Aí a pergunta que eu faço a vocês agora. Em qual relação K1, K2 e K3 o equilíbrio ele está mais deslocado para a direita, ou seja, para a formação de produtos? Em K1. Em K1, portanto, a alternativa correta, alternativa A. Beleza? Eu não sei se vocês estão dando print da tela, se vocês têm acesso à gravação ou não. Eu vou pegar esses slides e vou, como nós vamos começar hoje pH, agora, todos esses slides anteriores eu mando para vocês como eu tenho feito, tá ok? Bom, o que nós vamos ver hoje é o último capítulo da apostila, ok? Que é chamado de equilíbrio iônico da água. Esse assunto, galera, no vestibular presencial, que a gente estava acostumado até o ano passado, né? Ele não cai, ele despenca. Então, é um dos assuntos que todo vestibular ele acaba cobrando de em maior grau ou menor grau, mas sempre acaba cobrando. Quando a gente fala em água, a gente sabe que a água é isso. HOH, HOH. Então, vamos imaginar que eu tenho água pura. O que vai acontecer? Em uma molécula de água, como o oxigênio ele tem maior eletronegatividade do que o hidrogênio, a tendência é o quê? Ocorrer a ruptura dessa ligação e o oxigênio, sem vergonha, roubar o elétron do hidrogênio. O que acontece? Quando o hidrogênio perde esse elétron para o oxigênio, o que acontece? Ele adquire uma carga positiva e o oxigênio ele adquire aquele elétron, portanto, ele adquire uma carga negativa. Acontece que toda ligação química existe aquela relação que você tem que ter, no caso da maioria dos átomos, 8 elétrons na última camada. No caso do hidrogênio, ele não fica com 8 elétrons na última camada, ele fica com 2 para ficar parecido ao gás nobre, o gás nobre hélio. Então, o elétron que ele tinha e fazia ligação com o oxigênio deixava o hidrogênio estável. Com a ruptura da ligação e a perda do elétron do hidrogênio,
esse polvereto ele acaba ficando sem elétrons. E para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, ele vai e se liga a um elemento que apresenta grande eletronegatividade, que é a molécula de água vizinha. Então, como o oxigênio ele tem aqui 2 pares de elétrons disponíveis, embora não tenha colocado, porque lembra que ele está na família 6A, portanto, ele tem 6 elétrons, compartilha 2, fica sobrando 2 pares, esse hidrogênio vai e se liga no oxigênio, através daquilo que nós chamamos de ligação dativa. E acaba se transformando no cátion chamado de hidrônio ou hidroxônio, e liberando uma hidroxila. Isso é o que nós chamamos de ionização da água. Esse tipo de reação, esse tipo de equação, é a maneira mais correta de nós representarmos a ionização da água. Porém, fica muito chato ficar escrevendo H3O+, a todo momento. Vocês viram isso na frente 4 com o Wesley. Então, veja, para ficar mais fácil para a gente, no vestibular, a gente utiliza essa. Opa, que é a representação da de cima, desculpa. Então, para ficar mais fácil, a gente representa de maneira abreviada, que é essa daqui de baixo. H2O, ele acaba formando um H+, que é a mesma coisa que H3O+, mais OH-. Então, é esse tipo de representação que nós vamos utilizar, apesar da maneira mais correta ser a de cima. Ok? Bom, vamos imaginar agora que eu tenha 1 litro de água a 25 graus Celsius. Sabendo que 1 litro de água tem 1000 mililitros de água, né? E que nessa temperatura de 25 graus, a densidade da água é 1 grama por ml, veja, se eu sei que densidade é massa sobre volume, e sei que cada ml tem 1 grama, se eu tenho 1000 ml, logicamente, a massa em 1 litro de água a 25 graus é igual a 1000 gramas. Tomem cuidado, porque nem sempre 1 litro de água tem 1000 gramas. Isso vai depender do quê? Da temperatura, ok? Vai depender da densidade que envolve temperatura. Então, eu sei o seguinte, que 1 litro de água tem 1000 gramas. Agora, como a gente está trabalhando com equilíbrio, e equilíbrio é sempre mol por litro, é importante que nós descobramos o valor, quantos mols de água tem 1 litro de água. Eu sei que 1 litro de água tem 1000 gramas. E sei também que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, fazendo uma regrinha de 3, 18 gramas está para 1 mol, 1000 gramas, eu tenho X. Então, fazendo essa continha, eu descubro que em 1 litro de água, eu tenho 55,5 mol por litro. Ok? Bom, vocês viram na frente 4, na primeira aula do ano, que quando a gente trabalha com a água, todo mundo diz que a água praticamente não se ioniza. A água não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque a cada 555 milhões de moléculas de água, apenas uma se ioniza. Apenas uma. Então, se eu for testar através de um condutímetro de energia elétrica, eu não vou encontrar valores de condutividade elétrica, vai aparecer só ruídos. Então, a ionização da água é tão baixa, que se a gente utilizar essa formulinha aqui, lembra? Número de mol ionizados dividido por número de mols no início. Então, se eu usar essa formulinha e fizer 1 dividido por 555 milhões, eu vou encontrar que o grau de ionização da água é 1,8 vezes 10 a menos 9. Ou seja, sabe quantos por cento a água está ionizada?
Se eu multiplicar por 100, eu encontro esse valor. Então, a água, ela se encontra ionizada 1,8 vezes 10 a menos 7. É claro que isso eu estou trabalhando a 25 graus. Mas se aumentar a temperatura para 100, aumenta a condutividade da água? Aumenta, é claro que aumenta. Mas ela continua sendo um eletrólito, um eletrólito, vamos dizer assim, extremamente, em relação à condutividade elétrica, extremamente baixa, mesmo a 100 graus. Ok? Então, o que eu sei? Você não precisa saber isso daqui, galera. Vocês não precisam saber para o vestibular. A única coisa que é importante saber é que a água ela atua como um baixo condutor de corrente. Ok? Praticamente nulo. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho 55,5 mol, que corresponde a 100%. Se eu tenho 1,8 vezes 10 a menos 7%, que é aquilo que a água conduz de corrente, a quantidade de íons presentes é 1 vezes 10 a menos 7. Então, quando a gente trabalha com pH, aparece muito essa coisa, 1 vezes 10 menos 7, 1 vezes 10 menos 7. Mas de onde vem esse 1 vezes 10 menos 7? Eu estou mostrando para vocês. Devido à ionização da água. Então, se eu montar aquela tabela, aquela famosa tabela que só vai ficar aqui, nós não vamos usar, eu tenho isso daqui. Que a água, ela produz um H+, mais um OH-. Então, vamos imaginar que no início eu tenho aquele 1 litro de água. Então, em 1 litro de água, eu tenho 55,5 mols, 55,5 mols por litro. Quantidade de H+, zero. Quantidade de OH-, zero. Isso é aquilo que eu estou supondo. Segundo o exercício, segundo a tabela, segundo aquilo que nós vimos, que a água, a cada 555 milhões de moléculas, uma se ioniza. Então, ou seja, quantas vão se ionizar? Vai se ionizar isso. 1 vezes 10 a menos 7. Quanto que eu vou formar de H+? Bom, como a minha proporção é 1 para 1, se formou 1 vezes 10 a menos 7, eu tenho 1 vezes 10 a menos 7, e eu tenho de OH- 1 vezes 10 a menos 7. Quanto que eu tenho de H+ e OH- no final? Bom, como no início é 0, e eu formei 1 vezes 10 a menos 7, eu vou ter 1 vezes 10 a menos 7 de OH-, 1 vezes 10 a menos 7 de H+. Agora, minha pergunta. Quanto eu vou ter de água, moçada? Eu acredito que vocês não fariam essa conta. 55,5 menos 0,00000001. Essa conta, se saiu com 55,5, gastou 1 vezes 10 a menos 7, quanto eu vou ter no final? 55,5. Então, lembra que eu falei lá em equilíbrio iônico de ácido e base, que a água, a concentração da água não varia. A concentração da água é constante. Então, se aplica aí. Então, eu tenho que Kc é o quê? A concentração de H+ vezes a concentração de OH- dividido pela concentração da água. Como a água apresenta uma concentração constante, eu vou multiplicar Kc vezes H2O, igualar aquilo que eu tenho no produto, ao produto de H+ e OH-, e nós diremos agora que Kc vezes H2O vai ser chamado de uma nova constante de equilíbrio. Então, nós vimos Kc, nós vimos Kp, falamos sobre Ki, que é a mesma coisa que Ka, que é a mesma coisa que Kb, e agora nós temos a constante Kw em função de water em água em inglês. Ok? Então, nós temos que Kw é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Importante, a 25 graus, friso isso muito, a 25 graus,
A concentração de H+ e OH- são iguais, 1 vezes 10 a menos 7. Consequentemente, bom, em qualquer temperatura, H+ e OH-, desde que esteja trabalhando com água pura, o valor de H+ e OH- são iguais, sempre. Né? Eu falo que Kw a 25 graus é igual a 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Então, o que você tem que saber aqui? Você tem que saber que a água é um baixo condutor de eletricidade. Você tem que saber essa expressão. É mega importante que vocês saibam essa expressão. E é mega importante que vocês saibam esse valor aqui. 1 vezes 10 a menos 14. A maioria dos vestibulares, ele dá esse valor aqui. Porém, não fique dependendo de dados de vestibulares. A gente fica tão preso a dados que quando cai uma questão que não tem dados, a gente se perde. Então, veja, essas duas coisas você tem que saber. Ok? Bom, agora, assim como todas as constantes que nós vimos, Ka, Kc, Kp, Ki, Ka, Kb e agora Kw, o único fator que aumenta a constante, o que diminui constante, é a temperatura. Lembra que eu falei alguns minutos atrás, quando a gente estava falando sobre a ionização da água? Eu falei para vocês que a ionização da água, ela aumenta com a temperatura. Ela aumenta com a temperatura, não aumenta, aumentou muito, né, para conduzir corrente, mas ela aumenta, o valor aumenta. A quantidade de H+ aumenta, a quantidade de OH- aumenta. Pensa comigo, se aumenta H+ e aumenta o OH-, né, porque você está dando energia para quebrar a ligação, o que acontece? O valor de Kw, ele também vai aumentar. Então, olha só uma tabela que eu montei para vocês. Então, a 0 grau, o valor de Kw é 1 vezes 10 a menos 15. A 10 graus, 2,9 vezes 10 a menos 15. A 20 graus, 6,9 vezes 10 a menos 15. A 25, 1 vezes 10 a menos 14. A 30 graus, 1,48 vezes 10 menos 14. 40 graus, 3,02 vezes 10 menos 14. Então, vocês estão reparando que o que a gente observa? Se a gente aumentar a temperatura, aumenta o valor de Kw. Agora, vamos relembrar uma coisa importante. Eu tenho essa expressão, essa equação. O que está acontecendo aí com o meu equilíbrio? Eu estou aumentando a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, aumenta a Kw. Kw é H+ vezes OH-. A pergunta que eu faço a vocês é, se eu aumentar a temperatura do meu sistema, para onde o meu equilíbrio se desloca? Desloca para a direita. Se desloca para a direita. Agora, por que para a direita? Porque é na direita que a minha equação é endotérmica. Lembra que eu falei para vocês, se você aumentar a temperatura e o equilíbrio for para a direita, é porque a direita é endotérmica. Se aumentar a temperatura e o meu equilíbrio for para a esquerda, é porque a esquerda é endotérmica. Então, como ele está indo para a direita, falo que o ΔH é positivo do lado da direita. E, portanto, negativo do lado da esquerda. Então, o que eu mostro para vocês? Que variar temperatura significa algo muito importante dentro de um laboratório químico. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa precisa fazer um teste de acidez na urina, por exemplo. E aí ela faz seu xixi lá no laboratório, né, com asepsia e tudo mais, e aí
essa amostra vai para o laboratorista. Jamais essa amostra ela pode ser analisada como a gente gostaria que ela fosse, que o resultado saísse no mesmo minuto. É impossível. Porque muitas vezes a pessoa está com uma temperatura de 40 graus, está com uma febre do caramba, e o líquido ele vai sair na temperatura do corpo. Ele está em equilíbrio termodinâmico com a temperatura do corpo. Então, o que acontece? O aparelho, ele é calibrado, a leitura do pH-metro lá, ele é calibrado na temperatura que está o laboratório. E durante o passar do dia, a gente calibra o aparelho várias vezes na mesma temperatura, porque é normal descalibrar. Há uma variação da temperatura do meio ambiente, e aí o que acontece? Varia, perde-se a calibração do aparelho. Então, a gente tem que sempre calibrar na temperatura, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. O ideal é que a temperatura seja a mesma sempre. E aí o que acontece? Se a pessoa tiver com a urina numa temperatura maior do que está no laboratório, o que vai acontecer? Vai ter um falso resultado. E muitas vezes você vai tomar um determinado medicamento que não é necessário. Isso é um problema gigante em análise laboratorial. Ok? Então, veja. O que acontece aqui? O que eu estou mostrando para vocês, que é importante saber. Você não precisa saber os valores de kW, mas você precisa saber que kW varia com a temperatura. E que, como a água, a ionização da água é um sistema endotérmico, quanto maior a temperatura, maior vai ser o valor de kW. Isso sim você tem que saber. Isso você tem que lembrar. Ok? Agora, sabendo isso, quando que uma solução é ácida? Quando uma solução é básica, quando uma solução é neutra. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu vou induzir vocês ao erro. O que eu quero é a resposta errada. Ok? Quando uma solução é sempre considerada ácida? Quando o pH dela for menor do que 10 a menos 7. É. Só que é assim. Isso que você falou, Arthur, é correto. Mas é correto se você estiver trabalhando numa temperatura de 25 graus. Se você não estiver numa temperatura de 25 graus, isso que você falou está errado. Eu vou mostrar uma coisa a vocês aqui. Está vendo esse valor aqui? O que acontece? A 25 graus, a constante de ionização da água é 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, eu tenho H+, e OH-, como os valores são iguais, esse vale 1 vezes 10 a menos 7 e 1 vezes 10 a menos 7. Agora, vamos imaginar esse valor aqui. Ó. Vamos pegar 0 grau. 1 vezes 10 a menos 15. O que vai acontecer? A concentração de H+, da água pura, a 0 grau, é 1 vezes 10 a menos 7,5. E aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 7,5. Ou seja, uma solução ácida de 0 grau é diferente de uma solução ácida a 25 graus. Então, uma solução, ela é sempre dita ácida. A melhor maneira, isso aí já caiu no vestibular da FUVEST, na época que o Zé Roberto era menino, a concentração de H+, para ser ácida, ela tem que ser maior do que o H-. Isso é uma solução ácida. Quando uma solução será sempre ácida? Não importa a temperatura. Quando a quantidade de H+ for maior que o H-. Quando que uma solução ela será básica? Quando a concentração de OH- for maior do que H+.
E quando que as duas serão neutras? Quando elas forem iguais. Isso toma cuidado, quando eu uso o advérbio sempre. Se eu estiver perguntando a 25 graus, a resposta que o Arthur deu é perfeita. A concentração de H+, ela tem que ser maior que 10 a menos 7. A 25 graus, para ela ser básica, ela tem que ser maior do que 10 a menos 7. Ok? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma temperatura de 25 graus e eu sei que Kw é H+ vezes OH-. Uma coisa que é super importante a gente saber é que a temperatura não está variando. Se a temperatura não está variando, o valor de Kw ele não pode nem aumentar e ele também não pode diminuir. O valor tem que ser o mesmo. Então, aqui, o valor de Kw. Então, nós temos que 1 vezes 10 a menos 14 é um valor fixo. Ele não pode mudar. Agora, o que vai acontecer se eu jogar um ácido na água? Rapidinho. Resposta mais simples que vocês encontrarem. O que acontece quando eu jogo um ácido na água? Aumenta a concentração de H+. Eu aumento a concentração de H+. Agora, lembra o seguinte, que Kw não pode aumentar, nem pode o quê? Diminuir. Se eu estou aumentando a quantidade de H+, o que vai acontecer com a quantidade de OH-? Diminui. Diminui. Aí você fala, mas por que diminui? Ué, diminui porque o OH- vai reagir com o H+ e vai formar água, deslocando o equilíbrio. Então é isso que eu falo aqui. Então, em uma solução ácida, se a gente jogar, por exemplo, ácido clorídrico, nós temos essa situação. O HCl, por ser um ácido forte, ele se ioniza, forma H+ e Cl-. Se você pegar essa solução e jogar na água, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de H+. E se aumenta a quantidade de H+ aqui dentro, né? Aumentou a quantidade de H+, o que acontece? O meu equilíbrio ele vai se deslocar para a direita, por quê? Porque vai diminuir a quantidade de OH-. O OH- que está ali presente na água reage com o H+ que está em excesso e forma água, ou seja, você desloca o seu equilíbrio para a esquerda. O valor de Kw aumenta? Não. Por quê? Porque a temperatura é a mesma. O que é importante você saber desse slide? É importante saber isso que eu coloquei aqui. O Kw ele não pode nem aumentar nem diminuir. Se você aumenta a quantidade de H+, consequentemente, o OH- vai diminuir. Então, quando que uma solução ela vai ser ácida? Quando o H+ for maior que 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0. E a concentração de OH- diminui. 10 menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14. Isso é 25 graus. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma Coca-Cola. E eu falo que a concentração de H+ na Coca-Cola é de 10 a menos 2 mol por litro. A pergunta é, qual é a concentração de OH-? Lembra que se você multiplicar H+ e OH-, tem que dar 10 a menos 14. Então, a pergunta é, qual é a concentração de OH-? 10 a menos 12. 10 a menos 12. Por que 10 menos 12? Porque 10 a menos 2 vezes 10 a menos 12 dá 10 a menos 14. André, se eu tiver um refrigerante cuja concentração de H+ é 10 a menos 3,
Qual vai ser a concentração do OH-? 1 vezes 10 a menos 11. André, se eu tiver café, por exemplo, 10 a menos 6 de H+, qual será a concentração de OH-? 10 a menos 8. Sempre a multiplicação para dar 10 a menos 14. Alguma dúvida até aqui, moçada? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês não entenderam para a gente continuar? Então, vamos lá. Então, isso é importante. Isso que está em rosinha é importante. Então, a pergunta era, quando uma solução é sempre ácida? Quando o H+ for maior que o OH-. Ok? Bom, vamos ver outra. Quando uma solução ela é básica? Falem para mim agora. Quando a concentração de OH-, aliás, supera de H+. Exatamente. Então, vamos imaginar agora o contrário. Eu tenho uma água pura e eu jogo nessa água soda cáustica. O que acontece? A soda cáustica, o hidróxido de sódio, é uma base da família 1A extremamente forte. Extremamente forte. Bebeu, morreu. E aí, o NOH, quando a gente coloca ele na água, ele se transforma em Na+ e OH-. Ok? Então, vamos imaginar que eu pegue isso daqui e jogue na água. O que vai acontecer? Vai aumentar, como eu disse aqui, vai aumentar a quantidade de OH-. Aumentando a quantidade de OH-, o H+ presente na água vai diminuir, porque vai reagir com OH- e formar água. Então, diminui a quantidade de OH- e o meu equilíbrio vai para a esquerda. Por quê? Porque toda vez que você aumenta a concentração de uma substância em equilíbrio, o equilíbrio é deslocado para o outro lado. Bom, o que acontece? A concentração de OH- aumenta, portanto, vai ser maior que 10 a menos 7 a 25 graus, e a concentração de H+ diminui, menor que 10 a menos 7. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem um produto de limpeza no supermercado chamado de Ajax. Esse Ajax hoje tem sem amônia, sem amoníaco. Antigamente, só tinha uma maneira de você comprar esse produto, que era com amoníaco. Então, vamos imaginar que a concentração de OH- no amoníaco, lá naquela solução de amoníaco, no Ajax, seja de 1 vezes 10 a menos 3. Se eu disser que a concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos 3, qual será a concentração de H+, moçada? 10 a menos 11. 10 a menos 11. Ok? E o último caso, né, voltando lá, quando uma solução é sempre básica? Como o Arthur disse, quando o OH-, a quantidade de OH- supera a quantidade de H+, ou H+ menor que OH-, tanto faz. Ok? E o último caso, agora vocês me dizem. Quando que uma solução ela será neutra? Independentemente da temperatura. Quando as concentrações de H+ e OH- forem iguais. Sempre forem iguais. Então, a 25 graus, 1 vezes 10 a menos 7. H+, 1 vezes 10 a menos 7. Então, para ela ser neutra, o H+ tem que ser igual ao OH-. Alguma dúvida nisso que nós acabamos de ver? Porque eu preciso dessa teoria para a próxima aula de pH. Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Bom,
Então, eu vou resumir tudo isso que eu falei para vocês nessa figura aqui. Eu tenho quantidade de H+, e eu tenho OH-. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho essas escalas, ela está 25 graus. Toma cuidado. Se está 25 graus, ela vai de 10 elevado a 0 a 10 elevado a menos 14. E vice-versa. Ok? Se fosse a 0 grau, ao invés de ser 10 a menos 14, ela iria até 10 a menos 15. Depende da temperatura. Então, como está a 25 graus, eu tenho isso daqui, ó. 10 a menos 7, que está aqui no meio. Então, quando as duas forem iguais, nós dizemos que essa solução é uma solução neutra. Se trata de água pura. Ok? Todo mundo pensa, vou falar uma coisa para vocês agora, todo mundo pensa que a água tem pH, água pura tem pH 7. Isso é mentira, tá? Água pura não tem pH igual a 7. A água pura, a água mais pura que existe, ela é tratada, você faz a destilação da água, aí ela passa por duas colunas. Uma coluna catiônica e uma coluna aniônica. Essas colunas, elas retiram os cátions e os ânions. Então, supostamente, essa água deveria ser chamada de água pura, porque ela é tratada por esse sistema chamado de sistema Milliquet. Milliquet. É uma água extremamente pura. Só que tem um pequeno problema. O pH da água não é 7. O pH da água é 5,5. Aí você fala, mas por que se a água é pura, o pH deveria ser 7, não é? Deveria. Mas aí é que está. O que acontece? A água, mesmo ela sendo um líquido, uma substância polar, ela consegue dissolver um pouquinho de gás carbônico do ar. Mesmo fazendo esse tratamento, ela consegue dissolver gás carbônico. E gás carbônico na presença de água é ácido carbônico. Por isso que o pH da água pura não é 7, é 5,5. Em função da dissolução de gás carbônico. Mas, vamos supor que a água pura ou a solução neutra tenha esses valores, 10 a menos 7. Ok? Bom, o que acontece com a quantidade de H+ e OH- se eu aumentar ou diminuir? Então, vamos lá. O que acontece, por exemplo, aqui, ó, se o H+ for 10 a menos 6, o OH- é 10 a menos 8. Se o H+ for 10 a menos 5, o OH é 10 a menos 9. 10 a menos 4, 10 a menos 10. 10 a menos 3, 10 a menos 11. 10 a menos 2, 10 a menos 12. 10 a menos 1, 10 a menos 13. 10 a 0, 10 a menos 14. Significa o quê? Que eu só tenho OH-, eu não tenho nada de H+. Existe? Claro que existe. Aí, se for do lado oposto, então, isso é o caráter ácido crescente. Então, quando a gente fala caráter ácido, a gente lembra de H+. Então, quanto maior for a quantidade de H+, em relação a 10 a menos 7, mais ácido será a amostra. O caráter ácido intensifica. O que acontece do outro lado? 10 a menos 8, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 5, 10 a menos 10, 10 a menos 4. 10 a menos 11, 10 a menos 3, 10 a menos 12, 10 a menos 2, 10 a menos 13, 10 a menos 1, mesma coisa aqui. 10 a menos 14, 10 a 0. O que significa 10 a 0? Que a solução é básica, só tem OH-. O que significa H+ 10 a 0? Só tem ácido, não tem OH-. Aqui é só ácido, aqui é só base. Então, o que acontece aqui? O caráter básico intensifica. Então, isso, se a gente multiplicar o de cima pelo de baixo, o de cima pelo de baixo, o de cima,
Como a temperatura é tudo 25 graus, o que a gente observa? A gente observa que sempre vai dar 10 a menos 14. Dúvidas? Não. Vamos lá. Bom, agora a gente entra em pH e pOH. Né? É muito comum os professores da matemática, da física, falarem que nós, químicos, só usamos regrinha de 3. Isso não é verdade. Tá certo que a gente usa muita regrinha de 3 no ensino médio, mas não é verdade. A gente usa um pouquinho também de trigonometria, a gente usa um pouquinho de vetores, a gente usa um pouquinho de logaritmos. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. O que vem a ser pH e pOH? Cuidado! pH, o P é minúsculo, significa potencial hidrogeniônico. Então, o P é minúsculo, o H é maiúsculo. pOH, o P é minúsculo, o OH é maiúsculo. Qualquer coisa diferente do que está escrito aí, está errado. Eu já vi professor de universidade escrever pH tudo minúsculo. O P minúsculo, o H minúsculo. Então, muito cuidado com a interpretação aí. Tá? pH minúsculo é a antiga letra F de antigamente. Ok? Então, veja. Quando a gente trabalha com H+ e OH-, essa coisa de utilizar exponenciais é algo assim muito chato. É muito chato usar exponencial. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a escala inversa, na base 10. Então, a gente vai utilizar cologaritmos, ou seja, vamos usar logaritmos. Então, Søren Sørensen, em 1909, ele propôs o uso de logaritmos para tirar as expressões, os valores que são exponenciais. Então, o que ele fez? O que é importante você saber? Que pH é menos log da concentração de H+. Outra formulinha para vocês memorizar. O que vem a ser pOH? pOH, potencial hidroxiliônico, é igual a menos log de OH-. Isso vocês têm que saber. Agora, quando a gente trabalha em log, tem sempre aquele que fala, ai, credo. Então, vamos fazer uma revisão daquilo que é importante sobre logaritmos. Bom, eu não vou entrar na aula do Elivan, nem vou dar palpite na aula do Barahona, porque eu não tenho capacidade para isso. Porém, é importante que nós lembremos de algumas propriedades dos logaritmos. A química aqui, por mais que a gente trabalhe com regrinha de 3 e um pouquinho de logaritmo, o pouquinho de logaritmo você tem que saber algumas propriedades. Então, a primeira propriedade dos logaritmos. Vamos lá. Logaritmo de um produto. O que é log de A vezes B, moçada? Log A mais log B. Log de A mais log de B. Isso você tem que saber. O que vem a ser o logaritmo de um quociente? Exemplo, log de A sobre B. Log de A sobre B. Perdão. Log de A menos log de B. Log de A menos log de B. Aqui, logaritmo de uma potência. Vamos dar um exemplo negativo mesmo.
O que é log de A elevado a menos x? Menos x vezes log de A. Menos x log de A. Aí você pergunta, mas André, por que você põe esse menos aqui, ó, em vermelho aqui? Ó? Por que você pôs esse menos log de H+? Esse menos é para tirar esse menos aqui. Ok? Esse menos é para tirar esse menos aqui do x. Aqui. E logaritmo de uma raiz? Vamos supor que você tem uma raiz enésima, log de uma raiz enésima de A. O que é isso? É log de A sobre M. E isso tudo na base 10. Lembrando isso. Então, essas 4 propriedades dos logaritmos, vocês têm que saber. Agora, e valores de log? Se o exercício pedir para você fazer alguma coisa que tenha que dar valor de alguma delas, log de 2, log de 3, o exercício ele vai te dar. Você não é obrigado a decorar na química. Porém, os únicos valores que você tem que saber são esses dois aqui. Log de 1 é 0 e log de 10 é 1. Ok, moçada? Bom. Então, vamos lá. Dessa forma, eu tenho que kW é igual a H+ vezes OH-. Mas o que vem a ser kW? Bom, kW é 1 vezes 10 a menos 14. O que é a concentração de H+? A concentração de H+, né, é o quê? Menos log de H+, que é o pH, mais, né, veja que você está colocando o logaritmo em tudo, hein? Ó, log de 10 elevado a menos 14, estou aplicando log em tudo. Log de kW, que é igual log de H+, está aqui, mais, veja, é produto, então aqui é mais, e log de OH- menos log de OH-. O que eu tenho? Isso daqui, como é log de 10 a menos 14, vai ficar menos 14 log de 10. Como log de 10 é igual a 1, menos com menos dá mais, eu tenho o seguinte valor. Isso é pH, isso é POH e isso é igual a 14. Então, o que é importante você saber? Que pH a 25 graus, cuidado, pH mais POH tem que ser igual a 14. André, isso naquela tabela de 0 grau, lá do kW. Bom, a 0 grau, eu tenho que pH mais POH é igual a 15. Vamos dar uma olhadinha de volta naquela tabela. Vamos imaginar nessa temperatura aqui, 60 graus. É praticamente o quê? 1 vezes 10 a menos 13. 10, vamos colocar aqui, vamos arredondar 10 elevado a menos 14, dá 10 a menos 13. Então, toma muito cuidado quando a gente trabalha com pH, porque assim, a gente sempre sabe, a gente sempre escuta que pH neutro é pH 7. Bom, pH 7 é 25 graus. Mas se eu tiver a 0 grau, o pH neutro vai ser 7,5. pH 7 a 0 grau é uma solução ácida. Ah, e se eu tiver 60 graus? Aqui é 60 graus, vamos arredondar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 10. Ô, diacho. Ah, eu devo ter colado. Ah, não. 10 vezes 10 é menos 14. Então, é 1 vezes 10 é menos 13. O que significa? Que o pH neutro é 6,5. Isso significa o quê?
que pH 7 a 60 graus é uma solução de caráter básico. Então, vocês estão reparando que o pH ele vai variar muito em função da temperatura. Ok? Então, vamos lá. A gente está vendo esse slide aqui. Vamos lá. Então, eu sei que pH mais pOH é igual a 14. Então, é muito comum a gente chamar isso de pKW. A 25 graus, como o KW é 10 a menos 14, o pKW é igual a 14. Então, pH mais pOH é igual a 14. Tá joia, moçada? Vamos ver um exemplo. Nós terminamos praticamente, falta só dar umas pinceladinhas, mas nós vamos ver um exemplo de exercício. Vamos imaginar que num exercício, só esse daqui, depois a gente continua semana que vem. Qual o pH de uma solução de HCl 0,01 mol por litro? Bom, primeira coisa importante. Eu falei a força do ácido? Não, eu não falei a força do ácido. Como se trata de HCl, nós sabemos já que o HCl ele é forte. Então, se o HCl ele é forte, nós vamos pressupor que o grau de ionização é 100%. Ou seja, ele é igual a 1. Então, quando o exercício ele não dá o grau de ionização, toma cuidado. Geralmente é igual a 1. Então, vamos lá. Eu falo que qual o pH de uma solução de HCl 0,01 mol por litro? Vamos relembrar uma formulinha que nós vimos algumas semanas atrás que eu pedi. Essa expressão ela é importante para nós. Semana passada. H+ é o quê? É a molaridade vezes o alfa. Como o alfa é igual a 1, a concentração de H+ é 0,02. 0,01. Eu não uso decimal. Eu sempre uso notação científica. Não usem decimais. Vocês vão se estrumbicar. Por quê? Porque é muito fácil de errar. Então, eu falo que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 2. Bom, o que é pH? pH é menos log de H+. Eu coloquei todas as etapas, mas vocês não precisam fazer isso. Então, pH é igual a menos log de 10 a menos 2. Ah, mas o que é mesmo log de 10 a menos 2? É menos 2 log de 10. Então, eu falo que pH é igual a menos 2 log de 10. Como log de 10 é 1, menos 2 vezes 1, menos 2, com mais um menos aqui, pH é igual a 2. Galera, vocês não precisam fazer tudo isso. Se aqui o H+ é 1 vezes 10 a menos 1, o pH é 1. Se é 1 vezes 10 a menos 2, o pH é 2. 1 vezes 10 a menos 3, o pH é 3. 1 vezes 10 a menos 9, o pH é 9. Beleza. Bom, então eu paro aqui, porque vocês têm o seu intervalo, o intervalo de vocês têm aula agora com o Helder, eu acho. Então, a gente se vê na semana que vem. Semana que vem, nós vamos fazer todos esses exercícios, né? Tem aí 3, 4 exemplos. Vamos ver os exemplos e vamos para os exercícios e encerramos o caderno. Beleza? Forte abraço a todos. Luiz, grande abraço, querido. Fica com Deus. Valeu, André. Luiz foi no banheiro. Até mais, moçada. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, André. Obrigada. Tchau, lindona. Tchau, tchau. Alô, André. Um abraço, cara. Alô, querido. Juízo. Senão a Malu te pega. Tchau, Você tchau. irmão. Tchau, tchau. Hoje nós vamos falar um pouquinho de... Nós vamos falar dos processos da China. E aí, então, a questão já estratégica de Hong Kong e Taiwan. Deixa eu colocar aqui.
Então, aqui nós vamos ver a localização de Hong Kong, tá? E o que aconteceu lá. Então, aí, olha, nós estamos vendo que Hong Kong é composto por várias ilhas, né? Nesse processo. E como é que Hong Kong foi parar na mão da Inglaterra e depois voltou para a China ainda, né? China que a gente chama socialista, e como é que se deu essa passagem e essa transição desse processo. E o que está acontecendo lá hoje, né? 2020, a semana retrasada, um grande empresário foi preso lá por uma lei que acabou, que nós vamos falar lá no final da aula de Hong Kong, que acabou provocando tumulto na região. Então, aqui, em primeiro lugar, o mapa, a localização, aonde está a Hong Kong, e aqui, então, um pouquinho da história de Hong Kong para a gente poder conhecer e saber um pouquinho o que aconteceu lá. Então, Hong Kong é parte do território chinês, é uma ilha, essa ilha foi invadida e ocupada pelos britânicos durante a Primeira Guerra do Ópio, em 1840. Então, a Inglaterra dominava essa região da China, né? Dominava lá parte do Sudeste Asiático, junto com a França e alguns países europeus, mas em especial a Inglaterra e a França. E no caso aí da China, a Inglaterra estava lá. O Tratado de Nanquim imposto pela coroa britânica ao governo chinês da dinastia Qing, estabeleceu a entrega de Hong Kong à Grã-Bretanha. Então, foi mais ou menos assim, fizeram um acordo para a Inglaterra sair da China, eles deram uma parte da China para eles poderem ficar atuando e tendo posto de parada lá. Então, a Segunda Guerra do Ópio, a Grã-Bretanha e a França obrigaram o governo chinês a assinar a Convenção de Pequim, em 1860, que conduziu à cessão da região meridional da península de Kowloon. Então, com esse processo, com a pressão desses dois países europeus, a Inglaterra vai acabar ficando com essas ilhas e ali administrando a região. Não foi o único, né? Portugal também mais tarde vai ficar com a região de Macau, que a gente chama, que também foi devolvida. Tá? Então, mais tarde, depois da Guerra Sino-Japonesa, em 1894 e 95, a Grã-Bretanha forçou o governo chinês a assinar a Convenção para a Extensão do Território de Hong Kong, em 1898. Segundo esse documento, novos territórios, né? 262 ilhas próximas foram arrendadas à Grã-Bretanha por 99 anos. Arrendamento expirou em 30 de junho de 1997. Então, vamos entender. Lá no passado, a Inglaterra dominava aquela região e a França uma outra parte do Sudeste Asiático, né? Que nem Vietnã e assim por diante. E a Inglaterra impôs esse tratado à China para ela sair do território chinês. Então, ficar só com uma parte. Então, ficar ali em Hong Kong. E por 99 anos ele teria esse arrendamento, ele estaria dentro dessa concessão e seria inglesa. Né? Só que, em 30 de junho de 97, Hong Kong volta à mão da China. Porém, qual é o grande problema? O que aconteceu em 1949? A China se tornou socialista. Então, ela mudou, né, sua concepção. Então, nós temos ali um sistema socialista administrando o país e um enclave capitalista, Hong Kong. Nesse caso, depois nós vamos ver Taoyuan, vamos falar de Hong Kong. Mas o enclave de Hong Kong capitalista administrado pelo Reino Unido. Então, ficou aí uma questão. Quando chegou em 1997, Hong Kong, então, volta à mão da China. Só que a China ainda é socialista. A China ainda tem, né, já fez a sua abertura a partir da década de 80, né? Principalmente foi em 78, mas a partir da década de 80, principalmente fez a sua abertura. Então, o que acontece? A China abre a sua economia, mas não abre a sua política e pega Hong Kong nesses moldes. Um sistema inteiramente capitalista, né, administrado pela Inglaterra, e aí nós vamos ver a confusão. De novembro. Então, localizada na costa sul
da China. Hong Kong é uma cidade portuária. Hong Kong é uma cidade portuária. Deixa eu ver aqui. Está me dizendo que a minha conexão está falha, tá? Se tiver algum problema, vocês me avisam. Então, é uma cidade portuária situada no território formado por ilhas, com um pouco mais de 1.000 metros quadrados, e uma população de 7,4 milhões de habitantes. Bom, uma grande densidade demográfica, né? Uma área pequena com a grande concentração de pessoas. Tá? Então, aqui nós vamos dar uma olhadinha lá. Aí vem. Logo depois do início da política de abertura de 1978, o que foi isso? A criação das zonas econômicas especiais, então, a adoção da economia capitalista na China. O líder chinês, o Deng Xiaoping, formulou o princípio de um país e dois sistemas, inicialmente apresentado para solucionar o problema de Taiwan. Então, ele começa com Taiwan. É uma China e dois sistemas. A China continental socialista e a ilha, né, Taiwan, capitalista. Porém, essa frase ela foi passando depois. Então, a China, quando adota o sistema capitalista, então ela também passa a ter dois sistemas. Ela é socialista e capitalista ao mesmo tempo também, não só a ilha e o continente. Primeiro foi para se referir a Taiwan, agora para se referir ao próprio país. Esse conceito significa que, assentada a premissa que existe apenas uma China, a parte continental, e mantém o sistema socialista, enquanto Hong Kong, Macau, que é português, e Taiwan, que nós vamos ver depois, mantém o sistema capitalista por um longo período e passam a ser regidas como uma região administrativa especial, no âmbito da soberania nacional da China e de sua integridade territorial. Bom, então aí está aí. Primeiro a frase era para falar assim, olha, China só existe uma, nós, a socialista. E Taiwan, Hong Kong e Macau são enclaves, são regiões capitalistas, mas dentro de uma China só. Tá? Então você tem lá um país e dois sistemas, o sistema capitalista e o sistema socialista. E aqui então, em dezembro de 84, os governos da China e da Grã-Bretanha assinaram a declaração conjunta sobre o problema de Hong Kong. Então, o problema é o seguinte, como é que nós vamos devolver um país capitalista para uma China socialista? Como é que ficam os direitos humanos? Como é que fica a questão da individualidade? Como é que ficam as eleições dentro de Hong Kong? Então, todas essas questões foram discutidas antes de ser devolvida em 97. Essa discussão começou em 84, hein? 13 anos antes da devolução, eles começaram a negociar para ver como é que ficaria todas essas questões dessa devolução. Tá? Em 85, a Assembleia Popular Nacional da China, né, o parlamento, decidiu estabelecer um comitê de redação da lei fundamental para a região administrativa especial de Hong Kong, aprovada em 90. Então, olha, 5 anos passados, 7 anos antes da reintegração de Hong Kong, eles fizeram uma ação em Hong Kong. Então, ali se criou todo um procedimento para poder fazer essa transição, uma transição que não é esse problema. Obrigado. Por isso que eu falei, ele me disse aqui que a conexão estava oscilando. Então, se tiver muito ruim, vocês vão para mim, eu volto um pouco, tá? Falo um pouco mais devagar para a gente poder se adequar aqui, que o sistema me disse que estava oscilando aí a questão da internet, gente. Hoje está difícil, mas vamos lá. Bom, se tiver muito difícil, vocês vão me avisando aí no chat, tá bom? Bom, então voltando lá. Então, Hong Kong então, passou por esse processo para ver como seria feita essa reintegração dentro do sistema. Aí, em 97, a China assumiu definitivamente a soberania da região de Hong Kong, voltando a ser
é parte, né, Hong Kong parte do seu território, parte do seu país. Pondo fim à história da dominação colonialista na China. Então, vamos colocar assim que a China tirou o espinho da garganta, que era a Grã-Bretanha dentro do seu país. Vamos colocar nesse sentido para a gente entender. Então, a China começa a crescer e ela não vê com bons olhos a Grã-Bretanha, né, dentro do seu país, o Reino Unido dentro do seu país. A realização com êxito da política de um país, dois sistemas, assegurou também a devolução de Macau, ex-colônia portuguesa. A China, em 99, pavimenta o caminho para solucionar a questão de Taiwan, ainda pendente, e contemplar, assim, a reunificação da China. Bom, eles tinham 3 problemas: Hong Kong, Macau e Taiwan. Problema no bom sentido, problema geopolítico e geoestratégico, tá? Então, Hong Kong foi resolvido, Macau foi resolvido, aí eles começam a encaminhar a questão de Taiwan, que nós vamos ver separado no final da aula. Bom, o que a devolução garantiria? Garantiria os direitos que eles já tinham em Taiwan, com eleições para o seu governo próprio, livres, sendo julgados dentro do seu próprio território, não tendo a intervenção direta da China dentro do sistema, um sistema fechado, socialista, intervindo dentro de Hong Kong. Bom, essas foram as garantias que foram dadas para Hong Kong voltar à mão da China, tá? Só que aí vem o problema. Aí começa o símbolo guarda-chuva, que começou lá em 2014, né? Nós vimos agora em 2017 e 2019 de novo o símbolo guarda-chuva. Então, ele tem várias simbologias, eu vou falar alguma delas para vocês. Tá? Bom, a primeira, antes de ler o texto lá, a primeira é para evitar que sejam reconhecidos. A segunda é para evitar o spray pimenta, né, ou gás lacrimogêneo que eram atacados. Então, ela teria aí todo um esquema para garantir que esse tipo de utilização pelos guardas da China não afetasse a população. Então, o uso do guarda-chuva. Então, ele fala assim lá: o guarda-chuva é um símbolo. Guarda-chuvas, símbolo da revolta do guarda-chuva em 2014, quando manifestantes saíram às ruas para exigir o voto direto na eleição de chefe executivo. Ah, não tinha sido feito o acordo? Sim. Então, lá tinha sido garantido. A China começa a tirar esses direitos. E aí a população saiu às ruas com os guarda-chuvas. A reivindicação agora ressuscitada no embalo dessas manifestações. Impacto visual, sim, mas os guarda-chuvas organizadamente recebidos são também um protesto, sobretudo na linha de frente, né, para proteção como escudos de spray de pimenta, atirados pelo guarda e os sistemas de identificação. Então, primeiro era uma simbologia, aí passou também a ser um esquema de defesa contra o spray de pimenta e contra a identificação das pessoas. Bom, em 2014, essa questão já caiu na FUVEST, tá? Então, em 2014 foi a questão das eleições e a China, então, está tirando os direitos do direito ao voto. Então, nós vamos ver o que aconteceu agora em 2019 e 2020. Aí a revolução dos guarda-chuvas. A crise teve início quando o governo da China continental buscou interferir nas eleições de Hong Kong. Como dito, Hong Kong tem um sistema bastante autônomo e foi aprovado lá atrás, né? Aquela lei que nós vimos lá. E inclui eleições locais para, né, o governo regional. Então, eleições diretas regionais, sem interferência da China socialista. A proposta chinesa incluía criar uma lista de candidatos pré-aprovados por Pequim. Bom, acabou a liberdade, né? Acabou o que tinha sido proposto. Se eu apresento uma lista pré-aprovada pelo regime socialista, eu não tenho mais a liberdade de escolha. Eu tenho que escolher da lista que eles me pré-aprovaram. Por isso a intervenção lá em 2014 e a saída da população às ruas. Aí, ó, na prática, faria com que as eleições fossem indiretas, né? Ou direcionadas. Exatamente isso. Então,
já fere o primeiro pacto que tenha sido feito lá atrás, né, de autonomia, já está sendo ferido aí em 2014. Aí nós vamos chegar aqui em 2019. E aí nós vamos chegar numa lei um pouco mais severa, né? A primeira foi cortar o voto direto aí dentro desse processo. No ano de 2019, a China, sob holofotes de diversos momentos, entre datas emblemáticas, com 30 anos do massacre da Paz Celestial e 70 anos da República Popular da China. Então, vamos lembrar, 49, a China se tornou socialista. Tá? Então, a China se torna socialista em 49. Então, 2019, 70 anos, estão comemorando o socialismo lá. E o país viu surgir nas ruas de Hong Kong, autônoma, né, enormes manifestações populares. Bom, o que eles estão querendo agora? O que eles são contra agora? Primeiro foi a questão das eleições em 2014. E agora? Bom, agora vai ser uma lei que a China vai criar, que ela pode extraditar pessoas de Hong Kong e ser julgadas pelo sistema chinês, que também não estava previsto lá atrás que a China teria toda a autonomia para poder se administrar, e a China vai romper de novo esse tratado aí. Então, olha, primeiramente, eles lutavam pela revogação da lei que permitia a extradição de presos de Hong Kong para a China continental. Então, primeiro começou com presos, o que levantou um debate sobre a autonomia da cidade e o autoritarismo do governo chinês. Bom, vamos ver lá o que vai acontecer. Mas conforme cresciam os protestos, novas reivindicações apareciam e até mesmo pessoas com cartazes pedindo para Hong Kong voltar a ser colônia inglesa. Bom, isso já é desespero de causa, né? Sair de um regime e voltar a ser colônia. Para vocês verem a gravidade da coisa. Então, se eu fosse preso por algum problema em Hong Kong, eu seria julgado lá mesmo e teria os direitos de uma região autônoma capitalista de Hong Kong. Por essa nova lei, eu passo a ser julgado pelo sistema socialista da China, com leis da China socialista. E aí o pessoal ficou, né, meio assim aturdido, abalado com esse processo. O que nós vamos fazer? Sair às ruas de novo, né? Óbvio. Bom, aí 2020, agora, o estopim da crise foi a proposta de uma nova lei que permitia extraditar os criminosos para a China continental. Então, a lei se efetivou. Então, ela começa lá em 2019 e vai se efetivar. A lei é vista como uma tentativa de reduzir a autonomia de Hong Kong, completamente. Já em 2014, mexendo nas eleições, já mexeu, e agora, ainda mais. Algo que, de fato, o governo chinês tem tentado fazer nos últimos anos, né? Aí o líder Cai Lan, governante local, garante que não houve pressão de Pequim, mas o temor permanece. Então, o político fala, olha, não teve pressão, a lei veio, nós fizemos, mas a população não vê com esses olhos. A China classificou os protestos de Hong Kong como atos terroristas. E pá, aí complicou. Então, como na China socialista não tem essa liberdade de sair às ruas e tentar, né, me expressar dentro desse processo democrático, eles consideram que essas pessoas que saem à rua para protestar são terroristas. E aí elas não vão ser julgadas em Hong Kong, elas vão ser julgadas em Taiwan. Desculpa. Elas não vão ser julgadas em Hong Kong, elas vão ser julgadas na China socialista. Aí o governo chinês sinalizou que o governo da ilha pode pedir ajuda a qualquer momento às forças armadas para manter a ordem social. E aí outro problema. O governo local de Hong Kong parece que está alinhado com a China. E se ele precisar, ele vai pedir ajuda ao exército chinês para resolver o problema local. E aí, então, uma intervenção militar direto dentro da ilha sobre a vigência socialista. E aí o povo de Hong Kong não gostou nem um pouco. Então, começa lá atrás.
com pressão das eleições em 2014. Em 2018 foram os estudantes que fizeram, né, saíram e protestaram. Em 2019, quando viram essa lei que ia ser proposta, eles saíram às ruas. Em 2020 a lei vem e agora o próprio governante de Hong Kong pode pedir auxílio à China socialista com forças armadas. Então a liberdade da região está se perdendo cada vez mais. Tá? Então, quando a gente vê hoje na televisão, se estiver vendo falando de Hong Kong, é exatamente isso. Essa liberdade que eles estão perdendo em relação ao processo de transição de Hong Kong para a China. Eles tinham feito um acordo onde Hong Kong seria autônoma, mas pertencente à China, e eles estão perdendo certos direitos que eles tinham garantidos. E aí, a ilha de Taiwan. Então, agora, Hong Kong, agora nós vamos ver Taiwan. O que tem de Taiwan de tão importante nesse processo? Nós tínhamos 3 enclaves lá, geopolíticos. Hong Kong, Macau, então, Hong Kong da Inglaterra, Macau de Portugal e Taiwan da China nacionalista, que nós vamos ver. Com o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, vamos entender um pouquinho antes. Quem é que entra na China em busca de minerais para se garantir na guerra? Carvão e ferro. O Japão. Então, o Japão entra dentro da China, na região da Manchúria, e ocupa a região. Uma região com ferro e carvão. O carvão, naquela época, grande fonte de energia para eles. Tá? E a China, então, foi invadida a Manchúria foi invadida pelo Japão. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, começa a eclodir o socialismo dentro da China. Então, de um lado, Mao Tse-tung, e do outro lado, Chiang Kai-shek, que era o governo nacionalista da China. Então, Mao Tse-tung pregando o socialismo e Chiang Kai-shek pregando o capitalismo. Então, eles primeiro se uniram e tiraram os japoneses da região, de 45 a 49. Aí, em 49, eclode o socialismo e o Chiang Kai-shek fica despojado, não fica sem poder. O que ele faz? Faz um acordo e vai para Taiwan. Então, Chiang Kai-shek, nacionalista, vai para Taiwan e monta a China capitalista. Tá? E a China continental fica socialista com Mao Tse-tung. Então, nós temos 2 Chinas. Ou, né, segundo o Deng Xiaoping, uma China só, e 2 sistemas. Né? Então, nós tivemos aí, inicialmente, 2 Chinas. A China continental socialista e a ilha, né, insular, Taiwan capitalista, com Chiang Kai-shek. Perfeito? Então, olha, aí que vem a confusão. A República da China Nacionalista, Taiwan, Estado insular até 49, era o governo chinês reconhecido internacionalmente. Em outras palavras, a ONU reconhecia a China capitalista. Tanto é que Taiwan, a ilha, era o membro da ONU. Então, era o grande membro da ONU. Então, não era a China socialista que era pertencente à ONU, e sim Taiwan, até 1971. Então, ó, vou voltar lá. A República da China Nacionalista, Taiwan, Estado insular, até 1949, era o governo chinês reconhecido internacionalmente. Foi um dos membros fundadores da ONU, participando como membro permanente. Então, o Conselho de Segurança tinha 5 membros, tem, né? Só que esse membro chamado China, ele vai ser trocado. Então, era Taiwan, ele vai ser trocado a partir de 71. Então, a Organização das Nações Unidas aprova a Resolução 2758, reconhecendo os representantes do governo da República Popular da China, a China socialista. Em outras palavras, Taiwan sai de cena e a China continental socialista entra e passa a ser um membro representante da ONU. Tá?
Então, ó, como únicos representantes legítimos da China das Nações Unidas, expulsando os representantes Chiang Kai-shek no lugar. Então, Mao Tse-tung, na época, tira, né, que ele vai falecer em 76, ele consegue retirar o jugo do Chiang Kai-shek, nacionalista, e entra e fica no lugar na ONU. E aí que ele começa a se apoderar, ele falou assim, nós somos a China é socialista. Complicado, né, gente? Então, vamos lá. Em 96, o Taiwan realiza a sua primeira eleição popular de presidente, com Lee Cheng-hui, com 54% dos votos. Em 2000, o Chen Shui-bian e o vice Lu Rixu-lien, do Partido Democrático Progressistas, são eleitos presidente e vice, pondo fim a 50 anos do KMT, Partido Nacionalista Chinês. Em outras palavras, esse atual presidente, que entrou em 2000, derrubou 50 anos de poder, né, dentro da China capitalista, do partido do Chiang Kai-shek nacionalista. Então, uma nova estrutura, vamos ver aí. Agora, a China socialista vai negociar com esse novo representante. Tá? Os Estados Unidos e parte da ONU reconhecem a independência de Taiwan, reconheceram essas eleições diretas. E aí que começa o problema, gente. Quando as potências começam a se interferir na região, a coisa vai longe. Então, Estados Unidos e parte da ONU reconhece Taiwan como um país independente da China. E a China fala não. Até então, os Estados Unidos colocavam porta-aviões na região, fazia ameaças, e a China não falava muita coisa. Só que agora a China também tem porta-aviões, ela construiu, ela tem um armamento bélico também, está sendo construído e forte, e cada vez que os Estados Unidos falam em ameaçar, eles também ameaçam. Antes eles ficavam quietos, entre aspas, né? Agora eles também ameaçam. E aí um problema sério, né? Tudo isso vai depender se eu for para frente, se o outro vai ou não. E aí começam as escaladas geopolíticas. Olha lá, a China não abre mão sobre os direitos de Taiwan, fazendo propostas para essa integração. Então, o eleito presidente lá em 2000, Chen Shui-bian, adotou um discurso moderado, né, em relação à China, embora seu partido tenha uma posição tradicional em favor da emancipação, a se tornar um país livre, então um país chamado Taiwan, e não a China, né? Propôs um diálogo em janeiro de 2000, mas Pequim exigiu que a pré-condição para o compromisso da unificação para o futuro. Então, olha, tudo bem, a gente vai dialogar, mas só que você tem que garantir que você não vai querer independência. A gente conversa, te dá autonomia até certo ponto, que nem a gente fez com Hong Kong, só que lá na frente você passa a ser território da gente, chinês, socialista. Bom, por isso, Chen é o Chen Shui-bian, né, descartou a proclamação unilateral da independência. Então, ele volta atrás. Ele ia se declarar independente, ele voltou atrás e falou, olha, então vamos usar isso aí para fazer uma reunificação no futuro e deixa a gente ir governando em paz. Então, foi mais ou menos isso. Vocês deixam a gente ir governando em paz e lá na frente a gente vê essa reunificação. Foi um meio que ele achou para poder governar a região. Tá? Bom, aí espero que vocês tenham entendido esse contexto já estratégico da região, que é um pouquinho complicado, né? Então, aquela frase de um país, dois sistemas, ela surge exatamente devido a esses enclaves. Depois ela passou, né? Ela foi por outros motivos, né? Falando que a própria China tinha feito a abertura e ela era politicamente um partido único, né? E economicamente capitalista. Então, um país, dois sistemas, aí, mas a primeira visão era em relação a esses enclaves, em especial Taiwan. Nós somos uma única China, nós somos um único país, mas dois sistemas. O sistema continental socialista e o sistema insular
capitalista. E depois passou para dentro do próprio país, quando Deng Xiaoping faz a abertura econômica. Aí a Primavera de Pequim, ocorrida em junho de 1989. E pode ser identificada, Nossa Senhora, como um movimento democrático de cunho antiburocrático. Então, eles fizeram lá movimentos para acabar com a burocracia na China e ter mais direitos. Apesar das críticas nos últimos tempos, alguns países superam o subdesenvolvimento, que são os novos países industrializados, os tigres asiáticos, por exemplo. Também são conhecidos como os tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? E aí que vem o engraçado da história, né? 2 tigres asiáticos pertencem à China. Ou, né, se diz, né? Deixa eu deixar bem claro. A China se diz que pertence a eles. Quem são eles? Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Hong Kong e Taiwan é enclave chinês, gente. Então, Nossa Senhora, como é que uma China socialista tem 2 enclaves capitalistas que se sobressaíram no mundo das tecnologias? Né? E hoje também a China está se sobressaindo, né? Com muita controvérsia. Mas aí, em 97, com a devolução de Hong Kong, o governo chinês, né, ao governo chinês, a Inglaterra havia tomado o território da China. Em que época, né? Se são 99 anos, em que época e qual foi o acordo? Então, a Guerra do Ópio, né? Então, tiveram 2. Então, a primeira Guerra do Ópio levou, então, a China a ir ocupar essa parte do território e depois a negociação para ser arrendado a região por 99 anos, né? Aí, de novo, a questão de Hong Kong, né? 97. E aí, qual seria a alternativa? Vamos ver lá. Então, fluxos econômicos e financeiros entre os 2 territórios cresceram na última década, revelando uma progressiva aproximação entre ambos. Tá? Então, eles começaram a conjugar suas economias. Logicamente, pressionados pela China, pelo governo chinês, né, gente? Então, aqui, ó, a questão que eu falei caiu na FUVEST, né, que era referente àquela questão dos guarda-chuvas inicialmente, tá? Sobre a questão das eleições. Então, a primeira parte foi o direito do voto, né? E depois o direito à liberdade de ser julgado agora. Então, o primeiro item pergunta assim lá. Que nação manteve o domínio sobre Hong Kong por 99 anos? Bom, a Inglaterra, né? Ou, se quiserem lá, na época se chamava Grã-Bretanha, a hoje Reino Unido. E que a expressão um país, 2 sistemas. E depois o item B. Sobre que denominação ficou conhecida a revolta iniciada em 2014 e intensificada em 2019. Apresente pelo menos uma reivindicação dos manifestantes. Então, ó, primeiro, Hong Kong
foi controlada pelo Reino Unido, da Grã-Bretanha. Então, por que isso, Reino Unido e Grã-Bretanha? É a questão da entrada da Irlanda do Norte. Então, a partir de 1923, a Irlanda do Norte entra dentro do sistema, então passa a ser Reino Unido. Então, tudo que a gente fala lá, vocês falam lá em história, até a década, né, entrada do começo do século passado, século XX, é Grã-Bretanha. A partir da entrada da Irlanda do Norte dentro do sistema é Reino Unido, tá? Então, aí a resposta poderia ser aceita os dois. E aqui, ó. E a expressão um país, dois sistemas se refere ao fato de, enquanto a totalidade do território da China se mantinha socialista, e Hong Kong seria uma posição capitalista, e não só, era primeiro pertinente à região de Taiwan. Só que a própria China depois adota o sistema socialista, né? Desculpe, o sistema capitalista, tá? O restante aí é falando que como se ficaria daí para frente. Vocês param aí, ó. Então, escreve lá Reino Unido, e a expressão um sistema, um país, dois sistemas é um país com sistema capitalista e socialista. Ponto. E aí o nome dado ao movimento foi a Revolta dos Guarda-Chuvas. E primeiro, em relação ao sufrágio universal. O que era? O voto. E agora, o atual, é a questão de a China querer levar as pessoas, extraditar as pessoas para julgar nas suas leis lá no continente. Então, já atualizando, né? Então, primeiro foi a questão do sufrágio universal, o voto. Então, a China vai retirando, ela estava dando uma lista tríplice, né? 3 pessoas para escolher. Que aí já não é mais democracia. Eu tenho que escolher dentro de uma lista colocada pela China, acabou minha democracia, tá? E o segundo atual, agora, é a questão da extradição de pessoas para ser julgada pelas leis chinesas. Então, o grande revolta aí desse momento. E aí, nos últimos anos, o governo da República Popular da China tem proposto sua reunificação com a República Nacionalista, Taiwan, localizada na ilha de Formosa. Então, Taiwan e Formosa é a mesma coisa. Quais os motivos que levaram à constituição de um governo autônomo na ilha Formosa? E quanto à proposta de reunificação apresentada, qual tem sido o posicionamento do governo de Taiwan e das grandes potências mundiais? Então, por que se formou Taiwan? Então, vamos lá. Revolução Chinesa, socialismo. Mao Tse-tung estava mais forte no continente. O seu dissidente, que governava a China, Chiang Kai-shek, vai para a ilha de Taiwan e monta um governo chinês nacionalista na ilha. Tanto é que a ONU tinha Formosa como a representante da China dentro do Conselho de Segurança até 1971. Perfeito? Então, ó, quanto à questão de Taiwan é essa. Ele vai para lá e monta Taiwan, a China capitalista, fragmentando, então, saindo do socialismo continental. E quem apoia? Estados Unidos, com certeza. Tá? Toda vez que vocês ficarem em dúvida, Estados Unidos vai apoiar esse sistema. E qual é que ficou? Lembra do Chen Shui-bian? Chen Shui-bian, tá aí, ó, Shen, descartou a proclamação unilateral. Então, ele estava proclamando com a ajuda dos Estados Unidos e parte de representantes da ONU, mas ele resolveu ser mais comedido para não ter um confronto e a China poder acabar invadindo a ilha. Então ele volta atrás e fala assim, olha, a gente não se torna independente e vocês vão pensando no futuro, como fazer. E vai me deixando governar até isso acontecer. De 2000 para cá, né, já se passaram 20 anos esse processo. Só que a China toda hora, né, levanta a mão e fala, olha, Taiwan é minha, olha, Taiwan é minha. E os Estados Unidos toda hora vai lá e, olha, Taiwan é independente. E esse é o grande processo. Quando você tem governos nacionalistas muito fortes, hoje nós temos nos Estados Unidos o Trump, e a China sempre foi um governo nacionalista, socialista forte, e o que acontece? Se os dois começarem a não arredar o pé, a não voltar atrás, uma iminência de guerra na região, sim, é possível.
tá? Então, esse é o grande problema que nós estamos trazendo. Então, ainda bem que a região da China está longe dessas coisas, né? Nos últimos tempos estão mais focados com a Coreia do Norte, com outros países, e Taiwan ficou esquecido, e Taiwan está lá sendo administrado, por enquanto, do jeito capitalista, sem a interferência direta da China. Professor, o que a China quer? Quer Taiwan aos moldes de Hong Kong, vai? Pronto. Vocês fazem parte da China, o governo é único, vocês são uma província autônoma até certo tempo e depois vocês vão ser incorporados a nós. É isso. Então, o modelo à la Hong Kong, né, que eles querem implantar dentro da Taiwan, da China capitalista Taiwan. Perfeito, pessoal? Então, fica aí. Meu muito obrigado. Essa aula está, né, acontecendo agora em 2020. De vez em quando, nos noticiários acaba aparecendo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, vocês falam aí para mim, eu respondo, para a gente poder falar aí com vocês, tá bom? Então, ó. Então, muito obrigado pela participação de vocês e uma boa semana a todos, tá bom? Valeu, gente. Falou, pessoal. Até.